Oiê, seja muito bem-vinda a mais um episódio. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o apego evitativo, que é aquela pessoa que some, cria distância ou nem sempre está disponível. Que é aquela que a internet chama de manipuladora e incapaz de amar. Mas e se a gente estiver errado sobre eles? Será que eles são realmente os vilões da história? Nos últimos anos, o apego evitativo virou o vilão da internet, onde todo mundo fala, fuja de evitativo, não se relaciona com evitativo. O evitativo, ele não tem cura. E eu entendo de onde que isso vem, porque eu acredito que a dor de quem já se relacionou com a pessoa evitativa e que não tinha o interesse de mudar esse padrão, realmente é real. Então a pessoa vive ali também um luto de término de relacionamento ou uma situação com a pessoa que tem esse apego evitativo. Porque a relação pode ser intensa e muito confusa. Mas aí a gente começa a confundir duas coisas, que é o comportamento que machuca da intenção de machucar. Porque o evitativo, ele não acorda pela manhã e pensa, eu vou machucar aquela pessoa. Não é bem assim que funciona. A intenção de machucar e o comportamento de machucar são duas coisas muito diferentes. Mas o que acontece de verdade? Como eu falei, a pessoa ela não acorda com o pensamento de machucar o outro. Ela não some porque ela não se importa, ela não ignora suas mensagens ou não responde suas mensagens porque ela não se importa. A questão é que existe um medo dela se machucar se ela se aproximar. Porque se aproximar ativa um medo muito antigo naquela pessoa. Porque pensa comigo, a pessoa com apego evitativo, ela cresceu num lar onde não era seguro demonstrar nenhum tipo de afeto, aonde precisar de alguém era uma demonstração de fraqueza, onde o amor ele vinha com condição ou simplesmente ele não vinha. Não tinha isso, sabe? Então ela aprendeu a se fechar, a não precisar de ninguém. Basicamente ser autossuficiente. E aí ela chega na fase adulta com toda essa armadura e aí a gente chama eles de vilões, de incapaz de amar, da pessoa mais horrível do mundo, sem coração. Mas o que essa pessoa está fazendo é exatamente sobreviver, exatamente como o ansioso faz. A diferença é que o ansioso ele corre para perto e o evitativo ele corre para longe, ele se afasta. Os dois estão com medo, os dois estão se protegendo, só que de formas opostas. Mas e quando a gente fala sobre responsabilidade afetiva com o outro? Eu estar falando sobre o lado do evitativo não significa que eu estou defendendo 100% o evitativo e não significa que eu não estou olhando o lado também do apego ansioso. Não estou ignorando a dor de quem está lá do outro lado. Porque ter esse tipo de padrão não explica você sumir sem explicação, você ser quente e frio, você maltratar o outro, não pensar nos sentimentos do outro e no final nem assumir o que você estava fazendo, nem se dar conta das suas próprias ações. Porque a origem do padrão ela não é escolha, mas o que você faz com isso, sim, é uma escolha sua. E a pessoa que ela reconhece que tem o padrão evitativo e trabalha para mudar isso, é completamente daquela pessoa omissa, ou que finge que não está vendo, ou que talvez não tenha o conhecimento suficiente, o que eu acho muito difícil. A pessoa que é evitativa e reconhece o padrão é completamente diferente da pessoa que reconhece o padrão, mas usa isso como uma desculpa para tratar o outro mal. Porque uma está em processo e a outra está num processo, mas processo de negação. E saber distinguir isso é extremamente importante, porque é aí que você vai saber se essa pessoa que está na sua vida, ela está tentando mudar ou
ela não vai mudar de jeito nenhum. Assume aquilo ali como eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, como saber se vale a pena? Como saber se essa pessoa que está na sua vida quer mudar ou não? Primeiramente, ela reconhece o próprio comportamento? Quando você fala que se sentiu mal com algo que ela fez, ela consegue ouvir ou sempre tem uma justificativa? Segundo, ela está fazendo alguma coisa a respeito. Não precisa ser perfeito, mas tem algum esforço real nisso? Igual terapia, autoconhecimento, tentativas de se comunicar melhor. Terceiro, esse padrão, ele está te machucando consistentemente? Porque uma coisa é você ter paciência com o outro, com o processo do outro. Outra coisa é você ficar esperando por uma pessoa que simplesmente não quer mudar. Porque você pode entender a dor do outro, mas decidir não ficar. E essas duas coisas, elas cabem juntas. E para fechar, eu quero te lembrar que o evitativo, ele não é um vilão. Ele só é uma pessoa que aprendeu a se relacionar de uma forma que machuca o outro. Machuca quem está perto, assim como o apego ansioso, que ele machuca pelo excesso, o apego evitativo, ele machuca pela distância, pela falta, pela não estar ali presente. Os dois precisam de trabalho e os dois podem mudar se quiserem, é claro. Essa série do podcast é mais explicativa para que você consiga entender quais são os tipos de padrões emocionais em relacionamentos, para você conseguir identificar o seu padrão e ver o que você pode melhorar, tá? Porque eu acredito que a gente está sempre em uma constante evolução. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente aprende, claro, com as nossas próprias experiências de vida, mas a gente também pode aprender com conhecimentos que estão aí disponíveis pra gente, tá certo? Na próxima semana nós vamos falar sobre o apego seguro, que eu acho que vai ser o meu favorito, o apego seguro, porque é onde eu estou querendo chegar. É também um processo, então, para quem tem apego ansioso e para quem tem um apego evitativo, esse vai ser o final dessa série de 3 vídeos do podcast, 3 episódios do podcast, onde a gente explica sobre os tipos de apego emocionais. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um grande beijo e até o próximo.